Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus, vivendo no meio do pecado. Quando nós não conhecíamos o Senhor Deus nos amou primeiro. E o Senhor Jesus recebeu toda a maldição e o julgamento que nós merecíamos receber. E através do sangue precioso do Senhor, nossos sangues foram lavados. Todos os nossos pecados sem nenhum valor a ser pago por nós. Nós obtivemos essa salvação. Agora, o restante do tempo que nós temos nessa carne, que nós possamos viver somente para servir ao Senhor, para fazer a santa vontade do Senhor Deus. Que o Senhor Deus sempre possa estar junto conosco. Que o Senhor Deus possa ajudar em nossas fraquezas. Que o Senhor Deus possa nos conduzir para o meio da verdade. Nesse tempo agora, nossos irmãos e irmãs que foram resgatados pelo seu sangue, agora estão reunidos diante do Senhor Deus para aprender a sua palavra. Nós agradecemos por toda essa oportunidade e que nesse momento de hoje o Senhor possa estar no meio de nós para cuidar do coração de cada pessoa e o Senhor possa sustentar através da mão de graça. Que nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes aqui hoje, que estão ouvindo a palavra de forma online, que o Senhor Deus possa estar junto com eles. Que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária para cada um. Nossas igrejas que estão pelo país, nossas igrejas que estão pelo mundo afora. Que o Senhor Deus possa proteger, que o Senhor Deus possa guardar. E nós acreditamos nesse seu trabalho e agradecemos. Para que nenhuma pessoa no meio de nós se perca, mas que o Senhor possa sustentar as nossas vidas e possa nos conduzir através da sua palavra. Que a cada momento necessário que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária para conduzir a nossa vida. E nesse momento, a palavra do Senhor, que o Senhor deseja manifestar para nós, que o Senhor permita para que nós possamos compreendê-la. Que nós possamos fazer a vontade do Senhor Deus, para que nós possamos viver o restante das nossas vidas, para a sua glória. Que o Senhor Deus possa nos permitir força, coragem, através do seu trabalho. E nós dependemos do Espírito Santo para conduzir todo esse tempo e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 이제 아무 걱정하지
함께 하리라. 내가 너를 지키리라. 실망치 말고 나를 보아라. 나는 너의 하나님이라. 왜 슬퍼하느냐. 왜 걱정하느냐. 무얼 두려워하느냐. 아무 염려 말아라. 큰 어려움에도 큰 아픔 있어도 이젠 아무 걱정하지 마. 내가 널 붙들어 주리. 내가 너와 항상 함께 하리라. 내가 너를 지키리라. 실망치 말고 나를 보아라. 나는 너의 하나님이라. 실망치 말고 나를 보아라. 나는 너의 하나님이라. Muito obrigado. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Mateus, capítulo 5. Palavra de Mateus, capítulo 5. Eu irei a partir do versículo 1 ao 10. Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 10. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Iremos ler até aqui. Então, por conta do Covid-19,
Muitas pessoas não podem se reunir para aprender a palavra. Então isso é algo muito infeliz. Mas no meio dessa dificuldade, em todos os cantos, cada um em sua família, realmente estar ouvindo a palavra, aprendendo a palavra. Para todas as pessoas que o Senhor ele diz que estaria próximo daqueles que estiverem próximos da palavra. Da mesma maneira, quem está próximo do Senhor Deus é aquele que está próximo da palavra. Então é aquele que faz a vontade do Senhor Deus. Então, já que nós estamos junto do Senhor, o Senhor é aquele que permite a graça necessária para cada um de nós. Então, desta vez, como eu estava pregando na semana passada, Mateus capítulo 5, uma pessoa que é bem-aventurada. Qual é a verdadeira felicidade? É isso que eu quero poder falar. Então foi isso que o Senhor ele nos disse. O Senhor ele foi sobre um monte e se assentou e seus discípulos foram ter com ele. Então para o povo de Israel, quando o Senhor Jesus ele estava dando seus ensinamentos, realmente ele se manifestou com um formato muito medonho que as pessoas tinham medo. Então, até os animais, quando eles se aproximavam daquele monte, eles iriam morrer. Então, o Senhor Deus ele se manifestou como um Deus muito medonho no Monte Sinai. Então, para o pecador, o Senhor Deus é um Deus que dá medo. É um Deus que dá a lei. Então, os pecadores que cometeram, realmente infringiram toda a lei do Senhor Deus, são aqueles que, como pecadores, como réu, têm medo diante do Senhor Deus. Mas o Senhor Jesus ele veio com qual formato em Novo Testamento? Ele veio como formato de homem. Ele veio no formato de uma pessoa muito misericordiosa, que está próximo das pessoas. Então, já que o Senhor Jesus ele subiu aos montes, os discípulos, o povo realmente o seguiu até lá. Quando nós vemos esse formato, nós podemos ver que é um formato que o Senhor ele manifesta para nós agora. E então nós somos as pessoas que estamos indo para diante do Senhor para ouvir a palavra. Então é verdadeiro que nós estamos no último tempo aprendendo a palavra do Senhor. Então se olharmos para esta palavra que o Senhor ele nos contou, é um tema muito importante. É uma pessoa que é bem-aventurada, como é que pode receber essa bênção do Senhor? É um tema que o Senhor ele está nos dizendo. Então, como eu já disse na outra vez, uma pessoa que é pobre de espírito, então começando dele até os pacificadores, que serão bem-aventurados. Então, como ele está dizendo que são esses 7 bem-aventuranças que representam as pessoas da personalidade espiritual que irão entrar no reino do Senhor Deus. As pessoas que têm essa personalidade são as pessoas que sabem a perseguição neste mundo. Então, todas essas palavras, uma a uma, possuem
temas realmente muito difíceis que nós não conseguimos entender muito bem. Então, mas eu quero explicar elas para vocês. E hoje, com o terceiro, ele fala, realmente, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, se nós olharmos os bem-aventurados, os pobres de espírito, ou seja, bem-aventurados os que choram, são as pessoas que, para receberem a salvação, realmente qual tipo de coração eles precisam ter. É isso que o Senhor está insinuando. Então, uma pessoa, desde o momento que ele nasce, até ele vir para este mundo, ele vem de mãos vazias, e quando parte, ele parte de mãos vazias. Quer dizer que o homem, ele é pobre. E mesmo que ele seja rico materialmente, de forma materialística, ele é pobre espiritualmente. É uma pessoa pobre que não tem nada espiritualmente diante do Senhor. Então, espiritualmente, se nós olharmos diante do Senhor Deus, são pecadores sujos, realmente imundos que estão diante do Senhor Deus, infelizmente. Então, um formato tão triste, vergonhoso diante do Senhor Deus. Então, encontrar realmente esse formato, como ele é uma pessoa pobre, como uma pessoa tão coitada. Então, para essas pessoas, que o Senhor Deus ele está dizendo que o reino dos céus é deles. Então é isso que o Senhor está dizendo, que irá levá-los para o céu. Então realmente ele disse que é mais difícil o rico entrar nos céus do que o camelo passar pela ponta da agulha. Então a pessoa que é rica pelas coisas do mundo. Mas também tem pessoas que, por outro lado, são ricas espiritualmente. Se nós olharmos na igreja de Laodiceia, ao ver do Senhor Deus, eles são pobres. Mas eles não conheciam o seu próprio formato e diziam, eu sou rico, eu estou farto. Então, isso mostra arrogância espiritual. Eles não receberam a salvação, mas eles pensam que eles são pessoas espirituais, pessoas que têm a relação formada com Deus. Essas pessoas acham que estão ricas espiritualmente, mas realmente eles são pobres diante do Senhor. Então, para você poder receber a salvação diante do Senhor Deus, primeiro é a situação do seu coração. E depois o Senhor ele fala para os que choram. Então são aqueles que estão chorando realmente em lamentação por conta de seus pecados. Então para aqueles que choram, aqueles que têm o coração machucado, realmente não são ignorados pelo Senhor Deus. Como em João capítulo 18, o publicano batia em seu peito, dizendo, tenha misericórdia de mim, pecador. Então, da mesma maneira como o Senhor disse que ele é uma pessoa que é bem-aventurada. Então, da mesma maneira, as pessoas, quando eles buscam alguma felicidade ou querem mostrar coisas boas, eles fazem muito bem. Mas eles não sabem se arrepender, eles não sabem chorar diante do Senhor Deus por conta de seus pecados. Então, no meio de que nós estamos aprendendo a palavra do Senhor Deus, nós somos pecadores tão sujos. Então, nós precisamos saber isso diante do Senhor, que é chorar, conhecer a nós mesmos. Então, não é somente estar chorando na tristeza só por conta dos nossos pecados. Mas o filho pródigo, como ele perdeu todas essas coisas diante do pai, ele disse, agora eu vou morrer aqui. Agora acabou para a minha vida. Mas ele pensou, eu tenho que me arrepender e preciso voltar diante do meu pai. Então isso se chama arrependimento. Então o amor do pai é maior
do que o pecado do filho. Então o pai, ele somente espera pelo retorno do filho. Então a pessoa que se arrepende de seus pecados e vai para diante do Senhor Deus, o Senhor Deus pode recebê-los, o Senhor Deus pode aceitá-los. Quer dizer que isso é a maior consolação que pode se receber. E dessa vez, o terceiro, o Senhor, ele disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, uma pessoa que é mansa é a pessoa que recebeu o perdão dos pecados. Quer dizer que ele tem o coração de Cristo dentro do seu coração. Após receber a salvação, não recebe somente a vida de Cristo, mas ele pode receber o coração de Cristo. Este coração de Cristo, como em Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. Então, toma o meu jugo e aprenda. Então, dentro dessas duas palavras, que o Senhor, ele é manso e humilde, então nós podemos ver que está representado muito bem sobre o que é que nós precisamos fazer. Como é esse coração de ser manso e humilde diante do Senhor. Então a pessoa que é mansa e humilde diante do Senhor é o próprio Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus, ele, por natureza, é o Senhor Deus. Ele está no mesmo patamar que Deus, mas ele largou o seu lugar. Ele deixou o seu reino, um lugar tão alto, lá nos céus, e veio para o lugar dos mundos cheio de pecado, e se tornou como um homem. Então quer dizer que ele se veio com formato de servo, se fez homem, e ele se sujeitou até a morte de cruz. Então esse Senhor que é o Criador, todas as coisas, ele veio com formato de homem para este mundo. Ele passou por todas as dificuldades e tentações que tinha neste mundo de sofrimento. Recebeu a perseguição, o ódio dos judeus. O Senhor que é o Rei de todas as coisas. No último momento, quando ele entrou para Jerusalém, ele veio montado em um jumentinho. Vocês sabem, não é? Se olharmos em Apocalipse capítulo 19, o Senhor Jesus, quando ele veio a este mundo, ele virá novamente, realmente com o formato do Rei de todas as coisas, montado em seu cavalo branco. E também estará escrito, realmente, este é o que? O Rei dos Reis, o Senhor da Glória. Então, todos irão estar montados em cavalo branco, seguindo o Senhor. Então, ele realmente virá com o formato do Rei de todas as coisas. Ele virá realmente montado em um cavalo branco. Quando o Senhor Jesus, ele tinha a maior fama entre os judeus, esse Senhor que ele era rei de Jerusalém, quando ele entrou em Jerusalém, ele veio montado num jumentinho onde pessoa alguma ali havia realmente montado antes. Então com certeza deve ter sido algo muito engraçado ver um adulto montado em um jumentinho antigamente. Mas na Bíblia diz que ele montou no jumentinho. O Senhor Jesus, que não tem pecado, ele foi sentenciado à morte. Os soldados de Roma, eles cuspiram em seu rosto. Eles bateram em sua face. Eles bateram realmente com todas as coisas sobre o Senhor Jesus. Eles xingaram, zombaram. Então, como pecador mais sujo, ele foi realmente chicoteado. Ele carregou todo o pecado
este mundo através da cruz e ele morreu na cruz. Por que será que ele fez isso? Primeiro, isto porque é a vontade de Deus. Em João capítulo 6, o Senhor ele disse que ele veio a este mundo não para fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai. Tá, a vontade do Pai é que o Senhor Jesus, que não tem pecado, ele morrendo por conta dos pecados, ele se torna a propiciação pelos pecados e ele pode levar as pessoas para o reino de Deus. É por isso que em Mateus capítulo 25, na frente do Monte das Oliveiras, quando o Senhor ele estava orando pela última vez, ele disse: Pai, não façai conforme a minha vontade, mas façai conforme a sua vontade. Então o Senhor, que ele veio com formato de homem para essa terra, assim como nós, ele passou por todo o sofrimento, a dor mais insuportável, realmente mais horripilante, mais dolorosa deste mundo. Ele também não queria passar por essa dor, mas ele orou diante do Senhor Deus, dizendo para não fazer conforme a sua vontade. Então o Senhor, ele disse aquela palavra, e então realmente tudo isso foi um esforço diante do Senhor Deus. Mesmo derramando todo esse suor, eu estou trabalhando esforçadamente pelo Senhor. Quer dizer que os anjos, eles vêm e auxiliam nesse trabalho. Então passar por todo o sofrimento da cruz, ver essa dor, estar diante dessa cruz, realmente seguir essa vontade, é algo que deve ser feito. E que é algo diferente, estranho, mas o Senhor Jesus ele disse: façai conforme a vontade do Pai. Realmente não façai conforme a minha vontade. Então o que isso quer dizer? Isso mostra a mansidão e a humildade do coração do Senhor Jesus. E é por isso, vamos procurar a palavra de Filipenses capítulo 2. Palavra de Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5, ao versículo 8, eu irei ler. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Se nós olharmos do versículo 4 sobre a mansidão, então quer dizer que é misericordioso, é algo suave, é amigável. Aparece nesse sentido, mas a mansidão que o Senhor Jesus está dizendo não é esse tipo de mansidão. É uma mansidão diferente. Primeiro, o Senhor Jesus em pessoa era a mansidão. Mansidão e humildade são coisas bem similares. E agora as pessoas que receberam a salvação, conforme essa palavra está dizendo, para nós temos este coração, porque é o coração de Cristo. Então aqui na Bíblia fala que o mesmo sentimento, o coração, o sentimento do Senhor Jesus era de ele vir a este mundo e ter o formato de servo. O servo, ele se sujeita por completo à palavra do dono. Ele obedeceu e é por isso que morreu na cruz. A mansidão quer dizer que você larga o seu próprio pensamento, a sua própria vontade e se sujeita à palavra do Senhor Deus. Então, qual tipo de sofrimento que tenha, você sujeitar à palavra do Senhor Deus. Isso é ter um coração manso.
Se olharmos em Isaías capítulo 53, versículo 7. Então ele é como uma ovelha que foi levada para ser tosada. Então ficou em silêncio sem abrir a boca. A maioria dos animais, quando eles estão indo para tosar, eles sabem muito bem, dizem que eles sabem. Até a vaca, ela realmente derrama lágrimas não querendo ir para esse local. Então, a ovelha, ela sabe que está indo sendo tosada ou para o matadouro. E ela sabe, e ela vai em silêncio. Ela sabe que vai morrer, mas sem reclamar nada, ela vai. Quando eu estava na China e na Austrália, eu vi a imagem realmente de como que eles matavam as ovelhas. Então, primeiro, realmente eles pegavam esta ovelha para poder realmente nos servir um almoço, uma janta. E eu vi como é que eles matavam essa ovelha. Eles foram e amarraram somente as patas dianteiras. E depois degolaram a ovelha. E muito sangue começou a cair, mas ela fica quieta. Só ficou soltando alguns gemidos, derramando muita lágrima. Então foi muito triste. Então percebendo, esse é o formato do Senhor. Então, o Senhor, para mostrar o formato do Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele mostrou através, representou através da ovelha. Então depois, também no tosador, eu vi que eles pegavam a ovelha e iam cortando o pelo dela com a máquina. E às vezes a pele pegava um pouco na máquina e machucava e começava a derramar sangue. Mas a ovelha fica quieta, mesmo machucada. Então, se ela vira de um lado, ela vira. Parece que está morta. Não se mexe de jeito nenhum. Então ela ia toda sofrida ali, mas depois que terminava, ela ia andando e depois saía quando terminava tudo. O Senhor Jesus foi dessa maneira. Assim como 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, quando injuriavam, o Senhor ele não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. O Senhor Jesus, ele viu que muitos os pecadores realmente acusavam, condenavam o Senhor Jesus, injuriavam do Senhor Jesus, mas o Senhor ele não injuriou. Eles apontavam o dedo, eles xingavam, mas o Senhor Jesus ficava quieto. Então, realmente, ou eles iriam receber vocês vão receber um grande castigo, vocês vão acabar agora. Não, o Senhor não fez nada disso. O Senhor ele não falou nada. Uma ovelha que está sendo levada para ser morta no matadouro ou para ser tosada. Ela não falou nada, porque esse é o formato diante do Senhor. Que ele sabe que ele está para morrer. Então, como é que realmente uma pessoa pode ter este coração diante do Senhor? O coração de Cristo. Então, pelo qual formato que seja o coração dessa pessoa, não importa o quão dedicado ele seja, servir, guardar e amar por completo uma pessoa. Então nós, enquanto conhecemos o Senhor ele planta através do seu coração, quando nós temos essa mansidão, a sua vontade, a sua personalidade em nós. Isso não é através do ensinamento de moral,
de ética deste mundo. Então ele veio para fazer esse trabalho do Senhor. Então nós recebemos a vida do Senhor, o Espírito do Senhor. É por isso que nós temos a mesma personalidade do Senhor. Como em João capítulo 4, ele disse realmente dentro do Senhor. Então o Senhor em nós, e nós realmente o conhecemos. Assim nós recebemos a salvação. Então quando nós conhecemos a verdade de que o Senhor nos salvou, nós sabemos que o Senhor ele está dentro de nós. Então eu dentro do Senhor, o Senhor dentro de mim. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 diz que quem está junto do Senhor, ele está unido com o Senhor. Quer dizer que o Espírito do Senhor e o meu Espírito se tornam um só. Não pode ser mais separado. Quer dizer que o fogo entrou no ouro e o ouro entrou no fogo e ele se avermelheceu. E o ouro e o fogo se tornam um só. Então eu dentro do Senhor, o Senhor dentro de mim. Como em Romanos capítulo 8, versículo 9, realmente quem não tem Espírito de Cristo não é do Senhor. Então você se tornar cristão, quer dizer que aquela pessoa que tem o Cristo vivendo dentro dele. Onde que está Cristo? Então o Senhor para nos salvar, ele vai estar lá longe? Não. Ele está aqui dentro de nós. Como em Gálatas capítulo 2. Realmente não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. Então, eu morri com o Senhor na cruz. Então, agora o Senhor que está dentro do meu coração é o meu Senhor. Então, eu estar com a carne vivendo é por conta da fé que eu creio dentro do Senhor. Então, realmente, esta carne é o exterior, é uma casca. Mas o Senhor, dentro de mim, ele se tornou o meu Senhor, o meu mestre. Ele se tornou o dono do meu coração, Cristo. Quer dizer que nós cremos nisto. Como em Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Realmente nós temos crido, não é pelo ouvir e crer. Nós ouvimos o Evangelho e compreendemos esse Evangelho quando recebemos a salvação. Naquele mesmo momento, naquele instante, nós podemos receber a salvação, porque é através do Espírito Santo. Quer dizer que esse Espírito Santo, ele está dentro de nós. Então, a pessoa que não saiba, realmente precisa saber, porque se recebeu a salvação, ele está ali dentro de nós. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, ele fala que vocês não sabeis que o Espírito Santo vive em vós, que Cristo habita em vós. Então, realmente nós precisamos saber disso. Como em 1 Coríntios, realmente nós não sabemos que nós somos o templo do Senhor. Então, já que o Espírito Santo entrou para dentro do nosso coração, nós somos o templo do Senhor. Então, Cristo que agora habita em mim. Então, o Senhor veio como em formato de Espírito Santo. Espírito Santo é Senhor e o Senhor é Espírito Santo, que agora está dentro de mim. Então, agora o Senhor, ele não permite somente o Espírito do Senhor para dentro de nós. Não está somente como Espírito Santo dentro do nosso coração. Mas ele planta a personalidade do Senhor em nós. Cada momento mais. Então, realmente, os discípulos do Senhor Jesus também, eles não eram mansos. Então, Pedro, como ele era tão apressado, uma pessoa tão brava? Quando o Senhor Jesus foi capturado no Monte das Oliveiras. Então, Pedro, ele desembainhou a sua espada. E ele cortou a orelha do servo romano. Então, se o Senhor Jesus não estivesse ali do lado, com certeza
poderia ter sido que aquele soldado tivesse morrido. Mas o Senhor Jesus, ele disse para embainhar novamente a espada. O Senhor, ele tocou em sua orelha e o curou. Então Pedro é um homem também muito, muito duro. Como ele é tão agressivo. E João, como é a pessoa que recebeu o maior amor do Senhor Jesus? Como ele era? Quando o Senhor enviou eles para evangelizarem. Então a pessoa estava expulsando demônios pelo nome do Senhor Jesus. E ele queria matar porque ele não seguia a palavra deles. Ele falou, eu vou matar eles que não ouvem as nossas palavras. Então ele também é uma pessoa realmente com a personalidade muito, muito apressada, muito dura. É por isso que o Senhor Jesus realmente deu o nome, o apelido de nosso filho. Então, como realmente é alguma palavra muito medonha. Mas o que aconteceu com ele? E se olharmos para o apóstolo Paulo também? Então, ele era o homem que estava decidido de matar as pessoas que diziam que acreditavam em Jesus. Este homem tinha um grande desejo e realmente era uma pessoa muito, muito, muito agressiva. Ele ouviu que tinha pessoas que acreditavam no Senhor Jesus em Damasco. Levou vários soldados e foi matar todos esses homens. Então o Senhor, ele salvou este homem, Saulo, e o transformou em Paulo. Então, porque Saulo, o nome é o grande, e Paulo é o realmente pequeno. Após receber a salvação, ele se tornou realmente totalmente manso e humilde como o Senhor. Com todos os discípulos também. Após receberem a salvação, eles tiveram o mesmo coração do Senhor Jesus. Eles se tornaram manso e humilde. Então eles foram utilizados para servirem por completo no Evangelho. Se nós olharmos para Moisés, assim como Moisés, realmente não tinha uma pessoa mansa como Moisés. Mas na verdade Moisés não era um homem manso, de como dizem. Ele tinha grandes sonhos. Era um homem realmente bem agressivo, porque ele matou os soldados do Egito. Então ele tinha realmente grandes desejos, grandes sonhos, tinha uma grande visão. Um homem que sonhava demais. Então, mas o Senhor o fez ser expulso do Egito e fez com que ele vivesse 40 anos no deserto. Para que assim ele pudesse compreender que ele não podia fazer nada através da sua própria força. Então quer dizer que o Senhor transformou ele num homem totalmente manso para ser utilizado. Então não existe nenhum homem que é manso desde o início. Quando nós recebemos a salvação, quando nós nascemos de novo, através da vida de Cristo, através da vontade de Cristo, tudo isso ela pode ser feito em nossos corações. Como em Gálatas capítulo 5, versículo 2 em diante. Nós podemos ver que a mansidão é os frutos do Espírito Santo. Então, porque ele mostra toda a obediência, toda a servidão, toda a mansidão e a humildade do Espírito Santo. Então, esses são os frutos. Então, para uma pessoa que não nasceu de novo, não existe. Quer dizer que um homem que não nasceu de novo não pode se tornar um verdadeiro manso, que não nasceu de novo.
Quando nós nascemos da carne, dentro de Adão, nós nascemos com a concupiscência do pecado. Já que nós nascemos com essas concupiscências, o Senhor ele disse que o coração do homem é mais enganoso e perverso. O coração do homem mais do que todas as coisas. Então quer dizer que o coração do homem é a coisa mais imunda, mais perversa, mais corrupta do que todas as coisas deste mundo. Então o que é esse coração? É as pessoas que nasceram através de Adão. Quer dizer que através de Adão receberam este coração do pecado. E é por isso que você ter realmente a cobiça, a inveja, o ódio, com todos os pecados possíveis. Seja o adultério, o homicídio, o furto. Todos esses pecados saem do meio disso. Tudo dessa personalidade que se corrompeu. Então, se você não nasce de novo, então uma pessoa que tem uma personalidade boa diante do Senhor, como é que ele pode se tornar um homem manso e humilde como o Senhor? Não é possível. Os pecadores não podem se tornar assim. Então, ter este coração manso, quer dizer que é um coração que o Senhor ele permite somente para aqueles que nascerem de novo. Então, essa personalidade de Cristo. Se olharmos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que é o participante desse trabalho do Senhor, desviando das coisas corruptíveis deste mundo. Antes, os homens eles viviam pelo seu desejo, da maneira que ele conseguia, fazia todas as coisas que estavam ao seu alcance para dominar, para ganhar. Mas agora nós nos realmente desviamos disso, nós queremos fazer o trabalho do Senhor. Então, o Senhor, será que Ele nos permite somente a vida? O Senhor, Ele permite a vida de Cristo. E Ele nos permite a sua personalidade dentro de nós também. Então, por quê? Por isso que dentro de uma pessoa que recebeu a salvação, agora é o Cristo que habita. O Senhor Jesus é um Senhor que não é somente manso e humilde através das palavras. O Senhor, Ele manifestou por completo a mansidão e a humildade através da sua vivência na terra. Então, qual pecador que seja, o Senhor Jesus não o desprezou. Então, mais do que as próprias pessoas que diziam que, eu tenho dificuldades, mas as pessoas que se diziam pecadores, que admitiam. Publicanos, prostitutas, as pessoas que tinham todos os tipos de pecado possíveis. O Senhor procurou por todos eles. O Senhor comeu comida com eles. O Senhor teve misericórdia deles. O Senhor fez o trabalho de salvar a vida deles. Então, esta é a mansidão do Senhor Jesus. Tá, essa mansidão, essa humildade, essa personalidade, ela para ser completa dentro de nós. Essa personalidade de mansa e humilde do Senhor não acontece instantaneamente em um momento. Mas uma pessoa que recebeu a salvação, cada momento mais, quando a sua vida de fé vai crescendo, vai sendo formada dentro dele. Então, o homem nascendo no mundo, a carne dele cresce, ele recebe os ensinamentos. E assim, cada momento mais, a personalidade como ser humano vai sendo formada dentro dele. É por isso que o objetivo da educação é formar um homem dentre homens, não é?
para formar um homem civilizado. Então não é estar sem educação. Realmente, o que os pais vão falar quando olham para a criança que bagunça demais, que não obedece de forma alguma? Vão falar, por que vocês querem, quando é que vocês vão se tornar gente? Se já são gente. Porque nasceram como pessoas, nasceram como humanos, mas tem pessoas que vivem como animais, não percebem. E é por isso que cada momento mais, realmente a personalidade como de um homem vai sendo formada dentro dele. Então, após receber a vida de Cristo, então agora essa personalidade de Cristo, o Espírito Santo veio para dentro de nós. Isso quer dizer que cada momento mais a vontade do Senhor, a imagem dele vai sendo formada dentro de nós. Então quer dizer que nós vamos crescendo, nos parecendo com Cristo. É por isso que em 1 João, capítulo 2, disse que realmente aquele que vê que o Senhor o faz dessa maneira, ele também viverá fazendo a sua mesma obra. Então porque a personalidade de Cristo vai sendo formada dentro de nós. Então toda a nossa fala, todas as nossas ações, realmente vai parecendo com o Senhor. Então precisa ir parecendo com o Senhor. Então uma pessoa que faz essa vontade do Senhor é aquele que realmente serve ao Senhor. Então porque ele vai formando cada momento mais a personalidade de Cristo dentro dele. Então toda a vivência dessa pessoa também é cada momento vai se parecendo com a personalidade de Cristo. E é por isso que agora os cristãos que receberam a salvação, seja o seu coração, seja todas as coisas, eles precisam deixar o Senhor Jesus controlar e decidir. Então já não sou mais eu que sou o dono. Agora o Senhor é o dono do meu coração. Como em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, agora o Senhor ele se torna o Senhor dos nossos corações. Ele cuida dos nossos corações. Então assim nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos santificando. Então quer dizer que o Senhor, realmente ele se toma o controle dentro do nosso coração. Então quer dizer que agora é deixar o seu coração para Cristo, para que Cristo possa cuidar da nossa vida. Então precisa ser feito dessa maneira para que a personalidade de Cristo seja completa em nós. Como Colossenses capítulo 3, ele fala para nós deixarmos o coração de Cristo se formar em nós. Então o que é esse coração de Cristo? Quando nós temos o coração de Cristo, nós temos a paz dentro de nós. Então ele disse para nós, temos este coração dentro de nós, pois este é o coração de Cristo. Então o Senhor, ele é manso e humilde de coração. É por isso que ele diz, toma o meu jugo e realmente aprender então esse jugo e aprender comigo. Então o Senhor ele está dizendo quando você pode ter o coração manso e humilde diante do Senhor, você pode ter a paz dentro do seu coração. Então uma pessoa que tem o coração duro, agressivo, que tem realmente seus sonhos fortes dentro do seu coração, ele não tem paz no coração. Então sempre vive de ódio, de inveja, de contendas. Como ele vai ter paz dessa maneira? É como se fosse uma bomba relógio. E em um certo momento ele vai explodir. Vai acontecer um grande problema. Então as pessoas estão prontas para brigar, darem as costas. Então parece até um predador, um animal selvagem. Realmente qual paz que ele vai ter em seu coração? Então o coração do Senhor Jesus precisa dominar, precisa cuidar da minha vida. Então quer dizer que a personalidade de Cristo manso e humilde precisa ser formada dentro de mim. Porque assim existe a verdadeira força dentro do meu coração. Então o Senhor ele disse que nós iríamos ganhar a força, o poder, não, Senhor. Então o coração manso. Então mesmo que você goste ou não, é você ter o coração de se sujeitar à palavra do Senhor por completo. Então fala, Pai, realmente não faça conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade.
Então quer dizer que enquanto nós estamos aprendendo a palavra, quando nós temos certeza de que isto é a palavra do Senhor, nós precisamos nos sujeitar por completo. Nós não podemos ficar questionando, nós não podemos dar desculpas, nós não podemos reclamar. Então, essa vivência de obedecer, sujeitar a palavra do Senhor Deus, isso é ser manso. Mas falar, eu tenho um certo problema, porque comigo é assim. Então dar essas desculpas, ficar reclamando, não adianta. Quando o dono ele fala para o servo precisa obedecer por completo. Como o servo existe o seu próprio desejo, o seu próprio planejamento, não existe. Ele precisa obedecer. Os servos do Senhor, eles precisam lembrar que eles sempre são os servos do Senhor. Eles não esqueceram em nenhum momento. Então, de forma calada, precisam seguir, obedecer à vontade do Senhor. Como em 1 Coríntios, capítulo 3, ele diz que o amor é o que espera. O amor é manso. O amor é sem conflito, sem contendas. Não é de se vangloriar, não é arrogante. Então não busca os seus próprios desejos. Não pensa nas coisas malignas. Então ele se alegra na felicidade, ele crê em todas as coisas, ele guarda em todas as coisas. Ele suporta em todas as coisas. Então, esta é a personalidade de Cristo. Isso é mansidão e humildade. Então, o amor é perseverador. Então, qual o problema que seja você estar calado, aguentando todas as coisas? Então, uma pessoa faz o mal. Ele fala, tenho tanto sofrimento em mim. Se eu quero viver por Cristo, as outras pessoas vivem mal e eles não recebem nada. Não importa. Isso é um trabalho que o Senhor Deus o faz. Então é por isso que eu, calado, não abro a minha boca. Então é somente os cristãos precisam agradecer a graça do Senhor. Precisam sujeitar, ter o coração de obedecer à vontade do Senhor. Então, isso é a mansidão. Então, aquele que é manso é aquele que irá receber como herança a terra do Senhor. Então, primeiro, você precisa nascer de novo. Então, se você não nasce de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, isso é o requisito essencial. Quando nós nascemos de novo. Então, a vida de Cristo, o coração de Cristo se formar dentro de nós é algo natural. Então, eu receber a salvação, eu tenho a vida de Cristo dentro de mim. O Senhor, Ele está dentro de mim. Mas eu não quero ser manso. Será que tem como ser assim? Não é possível. Então o Senhor, Ele disse para nós termos este coração dentro de nós. Este coração de Cristo Jesus. Então a vida do Senhor, nós ganhamos, mas a mansidão e a humildade, o coração de Cristo, nós precisamos guardar em nossos corações. Nós precisamos guardar. Então quer dizer que isto é a vivência de uma pessoa que irá entrar no reino do Senhor Deus. Isso é uma personalidade base do cristão.
Enquanto nós estamos vivendo neste mundo, este mundo ele não consegue ser manso. O mundo é agressivo. O mundo é cheio de arrogância, cheio de medo. Não é mesmo? Com Satanás, desde antigamente. Ele pega o coração das pessoas que estavam corruptos e ele faz transformar esse coração corrupto crescer cada momento mais para que possa se tornar maligno por completo. É por isso que desde criança, quando ele vai olhar algum desenho ou ler algum livro de história, ele vai ver coisas agressivas. Quando cresce um pouco mais, a primeira coisa que ele quer ver na internet são coisas de sangue, matando, brigando. Então realmente é muito agressivo essas coisas. Então, as pessoas, cada momento mais, elas vão se tornando agressivas, mas as pessoas traem umas às outras, matam umas às outras. Eles abandonam seus pais, abandonam seus amigos. Eles, por fim, até matam. Então, mesmo que seja pequeno o problema, eles brigam, perseguem como se fossem matar. Realmente, como são agressivos as pessoas. Então, ser duro, ser agressivo, é totalmente o contrário de ser manso. Então, isso é uma ovelha? Não é uma ovelha, é um leão. Então, olhem para os animais selvagens. Eles deixam o alimento ali parado e lutam entre eles para ver quem vai tomar essa carne, vai estar em posse da carcaça. No coração do homem, cada momento mais vai se tornar agressivo e duro. Então não desejam perdoar. Então eles condenam o próximo. Precisa dar o sofrimento para que seja divertido. Assim como na palavra de Efésios, capítulo 4, versículo 2. Então, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Por quê? Porque tem problemas que não vão conseguir suportar. Não conseguem suportar. Só de você realmente falar uma coisa que não gostou de ouvir. Então você fala, como é que você pode dizer isso? Você me conhece? E começam a brigar. Fala, eu quero ver, então vamos ver. Então, só de tocar as pessoas querem brigar. Querem partir para cima. Mas pensem bem nisso. A mansidão e a humildade é se aceitarem no amor. Se o Senhor ele fosse como os homens agressivos, realmente só pensasse de forma individualista, nenhuma pessoa ia receber a salvação. Este mundo todo já teria acabado. Mas como o Senhor, ele realmente é longânimo, ele espera por nós, tem paciência. Mesmo que nós tenhamos pecado muito, o Senhor, ele foi e pensou, calculou a quantidade de pecado para nos salvar? Não, ele não importa, ele nos salva de qualquer maneira. Como em Tito, capítulo 3, versículo 4. Ele diz para nós não realmente julgarmos, não questionarmos, não culparmos a ninguém. Mas o Senhor ele disse para nós manifestarmos em nossa vida, através da mansidão e humildade. Então não é para realmente murmurar. É preciso perdoar. Então você não conseguir perdoar quer dizer que você é um homem que se perdeu. Que não pensa no coração do próximo.
Então, realmente você perdoar o pecado do próximo, na Bíblia diz que é a sua glória. Então, mas ele falar, eu não vou perdoar de jeito nenhum. Então, se trouxe algum prejuízo para você e você fala, nossa, eu vou ali matar o meu inimigo. Aí eu não posso morrer enquanto eu não me vingar. Essa pessoa ela vai morrer primeiro do que o próprio inimigo que ela está procurando. Uma pessoa que quer realmente se vingar é a pessoa mais infeliz. Você perdoar. Quer dizer que este é o coração do Senhor Jesus. Então, uma pessoa que é mansa, ela não inveja os desejos deste mundo. Ele não reclama, ele não murmura por conta de sua situação. E ele não se entristece por causa disso. Ele não se decepciona por conta disso. São somente pela graça do Senhor. A nossa vivência, quanto mais eu obedeço ao Senhor, dentro desse fornecimento da graça do Senhor, eu vou vivendo agradecendo, estando feliz pelo Senhor estar comigo, com esse coração de agradecimento. Então é totalmente diferente do que as pessoas do mundo pensam, não é? E é por isso que agora, o que o Senhor ele permite para as pessoas que são mansas? Qual é esta herança que o Senhor ele está dizendo que irá permitir? Porque se nós olharmos, ele disse que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A herança que o Senhor irá permitir para o santo é a herança dos céus, que é eterna. Se olharmos em Jó capítulo 21, Jó, na frente de Salmos, nós temos Jó capítulo 21. Versículo 7. A partir do versículo 7 até o versículo 23. Eu irei ler devagar. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se robustem em poder? A sua descendência se estabelece com eles perante a sua face, e seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha. Pare a sua faca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa. Alegram-se ao som de órgão. Na austeridade gastam os seus dias, no momento descem à sepultura. Quando nós olhamos para esta palavra, nós podemos ver que o ímpio ele vive muito melhor. O ímpio vive bem. Ele vive uma vida longa. Ele é forte, tem grande poder. É incrível. Porque todos os malignos eles têm a maior parte da força. E as suas descendências, seus filhos, estão ali resistentes, firmes à sua frente, dançando. A casa deles tem paz, não tem medo, não tem a vara do Senhor sobre eles.
Então, assim como seu rebanho, seus filhos andam saltando, tudo funciona muito bem. Então, quando eles mandam, suas crianças são como as ovelhas que vão pulando, saltando, não é? Até os seus filhos também. Como rebanhos são grandes, eles estão dançando ali na frente. Então eles estão ali ao som do tamboril, da harpa, estão se divertindo, levantando a sua voz. Então nas prosperidades gastam seus dias e num momento descem à sepultura. Por fim, eles vivem na prosperidade, mas eles vão para o inferno desse jeito. Então, se nós olharmos para uma festa, o porco que lá ser servido nessa festa, ele come muito bem. Então, os ímpios deste mundo, eles vivem do jeito que eles desejam, e o Senhor ele deixa, porque isso é o todo para a vida deles. Como em Salmos capítulo 17. Então o Senhor ele diz: para me libertar de todas as coisas deste mundo, mesmo ter recebido todas as coisas. Porque deste mundo eu recebi tudo que dá para receber. Se olharmos em Lucas capítulo 16. Abraão disse para o rico, falando: você tinha tudo no mundo, você era rico. Mas aqui você recebe o sofrimento. E Lázaro, já que recebeu o sofrimento lá, agora ele está sendo consolado aqui. Então, a pessoa que é maligna, viver bem neste mundo, o Senhor Deus deixa, até que ele possa compreender sobre o Senhor. É por isso que se olharmos em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, fala: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. É por isso que mesmo que ele peque, ele fala: não está acontecendo nada. É por isso que eles estão muito firmes, muito tranquilos para pecarem. E também se vemos no versículo 14: e todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Eles falam: Senhor, não interfira na nossa vida. Então nós não queremos viver conforme a sua palavra. Nós estamos cansados disso. Então agora uma pessoa que recebe a herança dos desejos deste mundo são as pessoas que abandonam o Senhor e eles vivem do jeito que eles querem e vão para o inferno. Então buscar todo o desejo, as vontades, a honra, a glória neste mundo. Olhem para essas pessoas. A maioria das pessoas não possui nenhuma relação com o Senhor. Vamos trocar a palavra de Salmos 73. Salmos 73. A partir do versículo 2. Ao versículo 9, eu irei ler devagar. 73, versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura,
Eles têm mais desejo que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem essa boca contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui, e águas de copos cheios se lhe espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Então, se olharmos essa palavra de Salmos, o autor é uma pessoa que serve ao Senhor, que obedece a palavra do Senhor. Mas quer dizer que ele quase se perdeu. Ele quase escorregou. Por quê? Então, vendo este mundo indo de um lado para o outro, ele viu que é todo o formato contrário. Então é por isso que até no momento que eles perecem, eles não sentem dor. Eles estão ricos, fortes, não possuem nenhum tipo de realmente aflição para a vida deles, não são afligidos em nada. É por isso que são arrogantes. E o desejo deles tem mais do que o coração podia desejar. Então pessoas que vivem muito bem. Uma pessoa que recebeu a salvação, às vezes ele vive pior do que todas as coisas deste mundo. Mas por que eles são assim? Eles não conhecem a Deus, eles vivem do jeito que eles desejam. Mas como é que eles vivem tão bem? Eles se enriquecem cada momento mais. Nós olhamos o versículo 12. Por isso que o maligno, ele sempre tem paz, ele vai aumentando as suas riquezas, multiplica as suas riquezas. Então quer dizer que eu limpo o meu coração, eu estou vivendo pelo Senhor, mas isso é em vão. Por quê? Porque o versículo 14. Então eu passo por várias tribulações, toda manhã eu vejo a tribulação, a dor. Então, o que significa isso? Então é por isso que eu quase decaí dessa fé. Então esse problema nós precisamos pensar de forma séria. Então conforme essa palavra. Então é um mundo onde os malignos, os ímpios vivem numa prosperidade. É um mundo onde os ímpios, eles dominam este mundo, eles controlam o mundo. Daí eu quero viver conforme a palavra, mas por quê? Ah, por que existe tanto sofrimento para mim? E é por causa disso ele quase se perdeu. Então, nós também temos o mesmo coração, não é? Mas se olharmos o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Então, quando eu estou próximo do Senhor, quando eu estou junto do Senhor, quando eu estou dentro da palavra do Senhor, quando eu estou próximo, orando junto do Senhor, eu estou ouvindo a palavra do Senhor. Então, quando eu estou no meio disso, então agora eu compreendi. Então, finalmente eu consegui descobrir o fim de tudo isso. Então o Senhor ele está dizendo: agora tenta viver do jeito que vocês querem nessa carne para ver o que vai acontecer com vocês. Então por que as pessoas que receberam a salvação têm tanto sofrimento? Porque no meio do sofrimento o Senhor ele quer ver se nós obedecemos a sua palavra ou não. É para nos testar.
após resgatar o povo de Israel e deixar de 40 anos no meio do deserto. Como existe tanto sofrimento, tanta perseguição? Porque assim eles são treinados. Assim o Senhor permitiu a chance para que eles pudessem herdar a terra prometida pelo Senhor. Então, esta é a herança que o Senhor ele quer nos permitir. Não é a herança que as pessoas do mundo tanto desejam obter. Então, receber a herança da terra não é essa terra amaldiçoada que nós temos aqui agora. Então, vamos procurar Salmos 37. Salmos 37. Do versículo 7 ao 11. Salmos 37. A partir do versículo 7. Descansa no Senhor, espera nele, e não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa estatutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desgaiados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão da abundância de paz. Então, se nós olharmos aqui, realmente está muito bem expresso. Então nós precisamos estar o quê? Realmente pacientes, silenciosos, esperando no Senhor. Então, já que é um trabalho que o Senhor o fez, nós precisamos estar calados, aguardando. Nós não temos para que reclamar. O que o Senhor ele quer nos permitir não é as coisas deste mundo. Então ele disse para não murmurar. Não murmures. Então, porque se nós murmurarmos, pode ser que nós também nos decaiamos da fé. Então eu falar, então eu vou tentar viver do jeito que eu conseguir nessa terra, vai. Então ele pode receber esse tipo de tentação no seu coração. Então aquele que espera no Senhor Jeová, ele pode herdar a terra. Então o que nós estamos esperando não é neste mundo. Então o Senhor ele disse com o apóstolo Paulo, realmente, Senhor, o que eu vou esperar? A minha esperança está no Senhor. Então quer dizer que nós estamos desejando essa herança do Senhor, que é eterna. Então somente o manso ele pode realmente herdar a terra. Então quem é a pessoa mansa que eu já disse? Qual tipo de sofrimento? Qual tipo de dor que ele tenha? Então qual tipo de sofrimento que ele tenha na carne? É aquele que obedece silenciosamente na palavra do Senhor. Então de forma silenciosa. Então, isso é ser manso. Então o manso ele herdará a terra. Então essa terra, o Senhor não está dizendo a terra agora que nós estamos vivendo. No versículo 18. Vamos ler todos juntos, silenciosamente, o versículo 18. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Então o Senhor, ele conhece os dias dos retos. Os retos são aqueles que não somente receberam a salvação, mas eles obedecem à palavra do Senhor. Então quer dizer que essa é a herança que o Senhor irá permitir a eles. Então o que o Senhor ele deseja permitir para nós? Essa herança que é eterna. Então, até se olharmos os animais que são agressivos, quase todos já desapareceram. Existem alguns animais,
no zoológico. Então, mas se nós olharmos, existem mais animais realmente mansos, como ovelhas, como boi, vacas, não é? Então quando você vai para a Mongólia, então o número de cabras, de bois, de cavalos, de ovelhas é maior do que o número realmente da população dos homens. Porque os animais obedecem muito bem, eles são mansos. Então este mundo, ele é duro, agressivo, então é cheio de desejo, riqueza, ganância. Mas algum dia todos eles vão decair. Então nós não estamos desejando alguma coisa deste mundo. Então a nossa herança não está nessa terra. Assim como em Salmos, capítulo 10, realmente nós somos aqueles que estamos na graça do Senhor. Nós somos aqueles que estamos buscando uma herança maior e melhor dentro do Senhor. Então o Senhor, Ele realmente consola aqueles que estão aprisionados, que recebem a perseguição deste mundo. Então o Senhor, Ele disse que vão perder até as próprias coisas que têm. Antigamente, na Idade Média e antes também, não somente eles iam e te prendiam, mas eles tomavam tudo que você tinha. Então vocês estarem no meio da felicidade para receber realmente essa prisão e perder os seus bens é porque existe uma maior glória diante do Senhor. Então Lutero disse dessa maneira. Ele está dizendo, realmente pode levar o que você quiser. Seja a minha família, seja os meus bens, seja a minha honra, seja a minha própria vida. Então mesmo que faça como os inimigos. Não tem problema. Então, porque eu estou no meu Senhor. Está tudo no meu Senhor. Então, quando nós temos esse tipo de fé, nós podemos nos tornar em pessoas mansas na terra. É por isso que a herança que o Senhor Ele quer nos permitir é totalmente diferente da herança que as pessoas deste mundo querem ter em posse através dos seus desejos, seus métodos. Então isso é a herança de que não existe a morte, não existe a dor, não existe o sofrimento. É o novo céu e a nova terra. Como é Apocalipse capítulo 18, versículo 6, ele disse que quando o Senhor ele vir para essa terra, ele vai recriar este mundo. E ele irá entrar com os seus santos para este mundo, para estar no 1000 anos de milênio juntos do Senhor. Vão viver no meio da glória. Em Apocalipse, o Senhor diz que é o novo céu e a nova terra, onde o Senhor ele estará junto conosco. Então, lá não existe lagrimação, lá não existe dor. Então não existem tiranos, não existem ladrões, não existe morte. Então é somente coisas eternas e gloriosas como o Senhor Deus. Então é isso que o Senhor quer nos permitir. O Senhor nos salvou para nós entrarmos nessa terra. Ele não veio para que nós pudéssemos viver, comer bem nessa terra enquanto estamos vivendo. Será que o Senhor, o Filho de Deus, morreu por causa disso? Não, não foi por causa disso. Então nós precisamos realmente esperar nessa esperança da herança eterna que o Senhor quer nos permitir. Então, no meio dessa graça que o Senhor ele quer nos permitir, essa graça que Ele nos permite, nós estamos vivendo ali neste meio. Nós estamos vivendo no meio da graça do Senhor.
Então o Senhor, Ele está junto comigo. Então onde o Senhor, Ele trabalha, eu estou. Então onde o Senhor está, eu estou também. Então essa é a herança do Senhor. Então quer dizer que isso é o novo céu, a nova terra, o reino dos céus que o Senhor quer nos permitir. Então quer dizer que aonde o Senhor está, eu estou ali. Onde realmente me serve, eu estou ali. O Senhor já nos disse. Então nós servimos ao Senhor quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor Ele está ali. Onde o Senhor trabalha, eu preciso estar ali. Então quer dizer que agora nós precisamos realmente viver junto do Senhor. Nós iremos viver a eternidade para o Senhor. Então nós precisamos ter o coração manso, humilde. Então nós precisamos obedecer diante do Senhor. Nós precisamos desejar essa esperança, essa herança eterna. E é por isso. E cada momento mais, nós precisamos ter esse jugo do Senhor. Nós precisamos ir para o Senhor. Todos os dias nós precisamos aprender com o Senhor. Todos os dias nós precisamos nos parecer com o Senhor. Então, o nosso desejo não é nada, é somente de se parecer com o Senhor. Então, todo o meu desejo, toda a minha oferta, todo o meu coração é querer se tornar como o Senhor. Existe algo mais? Então, cada momento mais se parecendo com o Senhor. Para que quando o Senhor chegar, o nosso corpo se torne tão glorioso como o Senhor. Para que possa entrar nesse reino do Senhor. Então, toda a felicidade, a riqueza do maligno é temporária. O sofrimento do cristão também é temporário. Então o Senhor Ele irá permitir o seu reino para nós. Então, até que entremos no seu reino, nós precisamos ser mansos. Nós precisamos tomar esse jugo do Senhor, esse jugo da cruz. Nós precisamos de forma calada seguir o Senhor. Então vamos orar. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, o Senhor nos salvou através do seu sangue precioso, nos considerou como seus filhos, nos permitiu a esperança eterna de podermos entrar no seu reino. Nós agradecemos por essa graça. Então, como o Senhor disse que é realmente bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Então nós conseguimos pensar sobre essa palavra. Senhor, o Senhor que nos permitiu a sua vida, o Senhor que nos permitiu o seu Espírito Santo, o Senhor que nos permitiu o seu Espírito Santo, a sua personalidade, o Senhor que controla a nossa vida, que através da mansidão do Senhor, que ela possa se cumprir em nossas vidas, que dentro da nossa vida toda a mansidão do Senhor possa ser expressa, que todos os malignos dessa terra realmente irão desaparecer. Então que o Senhor permita para que nós possamos desejar o reino eterno diante do Senhor, que nós possamos ter a vivência de obedecer e servir ao Senhor, que o Senhor possa cuidar de todos nós. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.